Bom, vamos começar, né. O que é um estudo de viabilidade e impacto? O estudo de viabilidade e impacto é uma análise detalhada realizada, para determinar a viabilidade e os possíveis efeitos de um projeto ou empreendimento antes de sua implementação. Ele geralmente possui 2 partes principais: o estudo de viabilidade, que inclui a viabilidade técnica, ou seja, avalia o projeto pode ser tecnicamente executado; a viabilidade econômica, analisa os custos e os benefícios financeiros do projeto, incluindo investimentos necessários, retornos esperados e análise de risco financeiro. Viabilidade legal, verifica se o projeto está em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis; viabilidade operacional e viabilidade de cronograma. E o estudo de impacto, né? Impacto ambiental, analisa os efeitos do projeto sobre o meio ambiente; o impacto social, ali na região, comunidade, questão de saúde, mobilidade, etc. Impacto econômico, né? Examina os efeitos econômicos mais amplos do projeto na região, os benefícios, os problemas e por aí para frente. Eh, o impacto cultural, o impacto sobre infraestruturas. Analisa como o projeto afetará as infraestruturas existentes, como transporte, energia e serviços públicos. Bom, primeiro eu vou seguir na ordem aqui dessa apresentação, assim, essa é a primeira parte que eu critico, tá. Nessa parte, o a pessoa que produziu esse estudo tá dizendo, usando um dado dos Estados Unidos, da NFL, que é um processo completamente diferente, num país completamente diferente, com características diferentes, o negócio é diferente, para justificar o seguinte: o estudo identificou que, em 2/3 dos casos, as áreas ao redor dos estádios têm valores de imóveis mais altos. Ou seja, os imóveis valorizam, né, são se eles estiverem perto, de um estádio. Mas é completamente diferente. Quem já foi eh, a um estádio, a um jogo de futebol nos Estados Unidos, futebol americano, você vai notar claramente que há uma diferença gigantesca no processo, no business, no entorno, como as pessoas acessam. Em vários lugares não tem nem transporte público, tem estacionamentos gigantescos, é um business diferente. Então, nessa parte aqui, eu meio que critico como uso como base, tá. Era preciso que isso tivesse sido feito, eh, em estádios mais aqui na América do Sul, possivelmente no Brasil, tá. Bom, essa aqui é uma parte de uma análise do entorno, tá, e aí tem uma coisa que gera um pouco de preocupação, mas não é nada sério, tá, que é o seguinte: o terminal, Padre Henrique Otti já não existe mais, né, já não existe mais, já foi demolido, já não faz mais parte desse cenário que servirá ao terreno do gasômetro, tá. Isso aqui é um motivo de pequena preocupação também, mas é um levantamento muito bem feito, com essa exceção, e consegue nos dar aí uma visão geral, do empreendimento. Próximo slide. Bom, próximo slide começa uma situação interessante aqui, que começa a mostrar alguma coisa que nós falamos aqui no canal algumas vezes, sobre o acesso ao terreno e sobre, o deslocamento a pé, tá. Há uma divisão aqui no azul mais claro, ou seja, eu vou desenhar aqui novamente. Nessa área aqui, você tem um deslocamento inferior a 15 minutos e depois um deslocamento de 20 minutos, que são os deslocamentos essencialmente dos grandes servidores de transporte de massa ali, que são o metrô São Cristóvão e o metrô Cidade Nova, né. Aí você tem sim uma caminhada de 20 minutos. Bom, um dado importante só para a gente registrar aqui é o seguinte, tá. Eh, 20 minutos é aceitável, mas não é perto. Como disse, é aceitável, mas não é perto, mas eu vou deixar um asterisco aqui, só pra gente se lembrar disso, tá? Desse detalhe, nós não estamos falando numa situação como o Maracanã, apesar de dependendo por onde você entrar no estádio, você precisa dar uma puta volta no Maracanã também. Mas, no Maracanã, pelo menos teoricamente, pra parte da torcida, é literalmente do outro lado da avenida, tá? Só deixar esse pequeno asterisco aí, porque essa discussão será importante numa área que nós vamos discutir muito esse documento aqui, que foi liberado hoje lá pelo Flamengo, através aí do Mundo Rubro-Negro. Uma coisa importante, tá?
20 minutos, como diz aqui o Leandro Carvalho, é tranquilo, mas é tranquilo de dia. À noite, nesta região, tá, tem um pequeno asterisco ali pra gente considerar, tá? Pequeno asterisco. Imagina o jogo acabando 23h30, meia-noite, isso pode ser um problema. Vocês vão entender por que que é um problema, porque teoricamente não é um problema, vocês vão entender um pouquinho mais lá pra frente por que que é um problema. Bom, essa parte aqui, essa parte é uma parte que eu tenho muito pouco para comentar, porque essa parte é muito fora da minha área de conhecimento. Mas vale a pena mostrar porque é um dado positivo, que é o seguinte: o impacto da obra. A construção do estádio impacta 67 setores da economia. 10 desses setores abrangem 82% do montante do impacto em reais. E nós estamos falando, durante a obra, numa criação de 7.800 empregos e uma geração, um movimento no PIB, não o custo da obra, tá? De 367 milhões de reais. É um peso grande. 15 mil empregos serão gerados para a operação do estádio, ou seja, todo ano serão gerados 15 mil empregos, possivelmente temporários, obviamente, e gerarão 573 milhões de reais. 573 milhões de reais, ou seja, é um impacto grande, positivo. Bom, 15 mil empregos gerados para manter a operação do estádio, movimentando um PIB, movimentando uma receita, né? Um PIB não bate muito nisso não. 573 milhões de reais ao ano, tá? Um valor muito grande. Bom, aqui começam outros problemas. E nessa parte, e para fazermos essa parte aqui, a gente, eu tenho a minha visão, tenho os dados que eu já tinha obtido, e durante o dia eu fiz algumas consultas a profissionais especializados em áreas diferentes. Bom, primeiro passo, aqui é o seguinte, esse dado, o dado residencial, é um dado positivo e isso possivelmente há muita chance de acontecer. Ou seja, a quantidade de área acumulada, ou seja, de área que será entregue, útil. Isso aqui deve acontecer, isso aqui é positivo, tá? Vou até mudar de cor aqui, botar um verdinho aqui. Botar um verdinho aqui, isso aqui deve acontecer, isso aqui é positivo. Agora, esses dois outros dados são dados extremamente positivos, otimistas e muito pouco prováveis. Particularmente, dos dados de escritório. Os dados de escritório são completamente inviáveis nessa posição, por algumas razões específicas. A primeira, até 2029 não será absorvido a quantidade de escritórios disponíveis na cidade do Rio de Janeiro. Hoje, a disponibilidade de escritórios no Rio de Janeiro é de 35%, ou seja, 35% dos escritórios do Rio de Janeiro estão vazios. Ou seja, isso aqui é pouquíssimo viável, e lembrando, tá? Esse dado nós checamos. Esse dado veio aqui da Urban System, tá? Que é uma empresa renomada, trabalhei com eles, um abraço inclusive pro querido Paulo Taquito, trabalhei com eles no passado, mas eu consegui dados que são divergentes, opostos a esse. Outro número completamente inviável nesse momento e irreal até 2029 é um crescimento de 30 mil metros quadrados de shopping center naquela região. E para isso nós consultamos não empresas de inteligência de mercado, como é o caso da Urban System que fez isso, mas nós consultamos operadoras de shopping center. E nem com estádio, falou, cara, não tem 30 mil metros quadrados de loja ali, é completamente inviável em 2029. Então isso não deve acontecer. Tá? Isso aqui é uma situação muito, muito otimista. Bom, com relação ao hotel, tem uma discussão a ser feita, tá? Não é muito óbvio que haverá um hotel totalmente viável do lado do estádio. Vai precisar mais do que o estádio. E como é que a gente sabe isso, né? Bom, a gente também fez uma consulta. E a consulta que nós fizemos incluía uma pessoa especializada
nessa questão de hotel, e essa pessoa falou: "Fabrício, todos os hotéis em volta, do Allianz Parque têm dificuldade de se manter. E na frente do Allianz Parque tem um projeto de um hotel da rede Windhall que não é concluído. Por quê? Porque os estádios, os hotéis, eles não podem viver de 2 dias na semana. Não existe, não tem viabilidade, não tem viabilidade. E dificilmente esse hotel vai atrair as pessoas, por exemplo, eh, dos aeroportos. Dificilmente, tá. Existe a possibilidade de atrair pessoas da rodoviária, mas é muito pouco provável que esse hotel lote e mantenha uma ocupação alta por conta apenas da rodoviária, tá. Então é muito pouco provável que isso seja viável. E a gente vai mostrar exatamente onde é a questão do hotel um pouquinho mais para frente, tá bom. Então, eu não coloquei vermelho aqui no hotel, eu vou colocar só aqui um asterisco, por quê? Porque apesar dos operadores de hotel afirmarem que isso aqui é muito pouco provável, isso vai depender também do tamanho do hotel, tá? E do valor do hotel. Se for um hotel de 2 ou 3 estrelas, talvez seja viável. Se for um hotel de 4 estrelas para cima, muito provavelmente será inviável, tá? Muito provavelmente seria inviável. E é preciso lembrar o seguinte, tá? Importante lembrar o seguinte, antes de entrar nesse detalhe aqui, preciso lembrar o seguinte: há uma grande oferta de hotéis no Rio de Janeiro e uma grande oferta de hotéis vazios no Rio de Janeiro. Há uma demanda específica e muitos hotéis convertidos, inclusive naquela região. Ou seja, se naquela região houvesse demanda que fosse absorvida ou criada ou gerada pelos aeroportos, pela rodoviária, esses hotéis já estariam indo bem, tá? E não é o caso. E não é o caso. Os hotéis do lado do Allianz Parque, tá? Eles não vão bem. Eles só funcionam eles só funcionam 2 dias na semana e alguns estão fechando inclusive, então há de se ter muito cuidado. Conversando com as pessoas de hotel, eles falaram: "Olha, há uma chance pequena de dar certo, eu não faria", isso estou repetindo o que eles disseram, não é minha opinião, não tenho opinião a respeito disso, tá. Mas há alguns problemas, não é uma região turística, o estádio, historicamente, em outros lugares do mundo, não gera visita suficiente para manter o hotel, serão só 2 vezes por semana, muito pouca gente vai lá para passar uma noite para ficar e ver o hotel, é muito pouco provável, tá. Então, olha só, o que o torcedor acha que vai atrair, não vai atrair, é irrelevante nesse caso para mim. Entre o que o torcedor pensa e o que o operador de hotel pensa, eu vou ficar com o operador de hotel, tá. Mas enfim, vocês têm o direito de ter as suas mesmas opiniões.